Opa! Professor, Fala, Pedro. tudo bom? Beleza, cara? Achei que você tinha desistido, de nós aqui. Mas... Não, tô por aqui. E aí, Pedro, boa noite. Boa noite. Tranquilo. Antes da gente começar, gente, quem tá por aí, dá um ok para nós aí se vocês estão vendo a nossa imagem bem e se estão ouvindo também a mim e ao Pedro, por gentileza, só dá um joinha aí que a gente já vai entender. Vamos lá. Beleza? Beleza, Yasmin, Patrícia? Então vamos lá, gente. Boa noite, novamente. É um prazer ter vocês de novo aqui participando. Inicialmente agradecer muito mesmo por vocês estarem participando dessas lives que a gente está fazendo aqui no perfil. Tem sido muito legal, tem sido uma experiência muito interessante, uma forma de compartilhar informações bem útil, né, e bem abrangente. Então, obrigado mesmo por vocês participarem. A gente vai ter, eu estou programando, né? Já fiquem aí de olho, né? Eu tenho lives programadas daqui para as próximas 3, 4 semanas, 3 dias na semana. Então, sempre terça, quarta e quinta-feira. Nesses dias, eu vou postando aí no perfil e vocês vão acompanhando, tá? Mas obrigado por vocês terem participado. Para quem está participando a primeira vez, gente, meu nome é Rafael, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste. Trabalho com cursos de zootecnia, né, e agronomia, principalmente. A gente desenvolve, né, pesquisas, algumas coisas e tentamos nos envolver aí também um pouco com os produtores. E a ideia é a gente disseminar informações, né, Pedro? Acho que esse é um dos nossos papéis, não é isso? E essas lives aqui, elas são para isso. Então, eu estou tentando convidar pesquisadores, né, consultores renomados fazem um trabalho interessante, né? O professor Luciano acabou de entrar aí, né? Orientador Professor do Pedro. Luciano, boa noite. Então, a gente está tentando trazer pessoas boas para trazer informações boas também e confiáveis para quem assistir a gente. E hoje, Muito, Pedro, né, eu fico muito contente, eu sou um admirador, Pedro, do seu trabalho, acho que eu já comentei isso outras vezes com você, né? muito obrigado. Sua capacidade de trabalho, a sua persistência, né, e comprometimento com as coisas, eu acho isso fantástico. Serve de exemplo Obrigado. para todos nós. Então, para mim é um prazer mesmo ter você aqui hoje trocando ideia, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui hoje aprendendo muita coisa. Pedro, Tomara. se apresenta aí para o pessoal, comenta aí sobre a Vitasal, as parcerias que existem aí com o Instituto. Fica à vontade. Beleza. Professor, então, primeiramente, né, parabenizar a iniciativa, muito bom. Parabenizar também o trabalho do senhor. O senhor está sempre envolvido, buscando melhoria, buscando trazer informação. Isso é muito importante aqui, principalmente para nós aqui do estado de Rondônia. Então, isso aí é muito salutar. Nós viemos da minha universidade, né, professor? E estamos aqui em Rondônia. Então, tem uma turminha boa aqui do Cuiabá, do Mato Grosso, aqui na Rondônia. Então, agradecer também ao pessoal de Rondônia a recepção que teve com a gente. Eu estou aproximadamente um ano e pouco, trabalhando aqui na Vitasal. Eu fiz minha graduação em veterinária na UFMT de Cuiabá, fiz o mestrado na UFMT de Cuiabá. Atualmente eu estou terminando o doutorado com o professor Luciano Cabral, e aí surgiu a oportunidade de vir para Rondônia, pela empresa, pela Vitasal, e entrei principalmente para atuar nos confinamentos e nessa conexão com a faculdade para buscar novas tecnologias, novos produtos. Até aproveito, né, para agradecer o professor Lucien, professor Flávio, professor Túlio e o professor Rafael, além de outros professores do Instituto de Rondônia, que abriram as portas, né, para a gente fazer parceria, poder conduzir experimentos, né, voltado à necessidade do campo, sem perder o cunho científico. Então já foi um experimento realizado,
no primeiro ano, esse ano já tem mais 2 experimentos aí programados. Então, aproveitar o momento também para agradecer o Instituto e essa contribuição para a nutrição, para a bovinocultura de corte do estado de Rondônia. Isso é muito bom. Na empresa, a gente faz uma atuação principalmente, né, nos confinamentos. Está crescendo muita demanda de confinamentos e cada dia acaba sendo inevitável, é normal que aumente, conforme vai aumentando o nível tecnológico, o confinamento passa a ser uma ferramenta extremamente interessante. Então, com isso, o crescimento é linear no Brasil e não é diferente no estado de Rondônia. A necessidade pelo confinamento para tentar intensificar a produção. Eu atuo basicamente no estado de Rondônia, em Rondônia inteira, mas a empresa tem uma atuação no estado do Acre e no estado do Mato Grosso também, atuando em alguns confinamentos. Isso é muito importante, porque a gente tem uma troca de ideias, de informações, de realidades muito grande, permite que a gente consiga trabalhar de maneira personalizada e cruzar informações entre os clientes para buscar os melhores resultados. Sempre aliado a produtos tecnológicos, a parceria também em pesquisa. Isso aí é nossa atuação aí constante, nível de campo. Tem alguns clientes meus aí online, agradeço também a participação. Exatamente. E você agradeceu, né, Pedro, e acredito, essa parceria recente, né, da empresa com a instituição, acho que foi mais começada pelos professores, pelo Lutem, pelo Flávio, né, pelo Túlio. Então, vocês 4 aí estão fazendo um trabalho interessante de pesquisa e de aproximação com o setor produtivo também, né? Então, estamos aí alguns professores, né, já o Joia aí entrando, e fez lives aqui até agora sobre pasto, sobre silagem, e hoje a gente vai fazer uma sobre confinamento. Não tem como a gente deixar de falar de um assunto desse, né? Então, para quem está assistindo, pessoal, a ideia hoje aqui é a gente falar de volumosos em confinamento e como ajustar a dieta para isso. Quais são as possibilidades, né, Pedro? Quais são as tendências, talvez, aí novas, né? A gente está trocando uma interessante. Adriano, isso aí. Está trocando ultimamente sobre, né, Snap. Então, ver o que vai ir para frente são desafios e a ideia é que a gente possa trabalhar. Gente, então, vamos começar, então, esse técnico aqui do negócio. Vai tentar, obviamente, conversar aqui com uma linguagem, com uma forma que os alunos que estão participando compreendam, que os profissionais também, e principalmente os produtores, né? Então, essas perguntinhas aí, vai mandando aí nos comentários, e à medida que der, a gente vai respondendo agora ou mais para o final, tá bom? Pedro, vamos começar então. Queria que você, antes de tudo, mais ou menos quantos confinamentos você tem atendido aí no ano, e aí já começa a falar para a gente o que é volumoso, quais são os volumosos que mais estão presentes aí nesses confinamentos. Manda bala aí. Beleza. A gente iniciou aqui, eu atendo aproximadamente a empresa tem uns 20 confinamentos, a gente tem uma atuação mais próxima de aproximadamente uns 15 sistemas, uns 15 confinamentos, que eu atuo mais próximo, que demanda mais assistência. Um volumoso, por classificação, existe várias classificações, mas é classificado como um ingrediente que tem mais de 18% de fibra bruta e é classificado muitas vezes com baixa energia, mas isso aí depende muito do volumoso que a gente usa. Predominantemente, os confinamentos utilizam um volumoso, a silagem de milho, devido às suas características, né? Principalmente em áreas de recuperação. Então, a maioria dos clientes que utilizam silagem de milho está usando o milho como uma ferramenta para recuperação de área degradada, um sistema integrado.
e todo ano vai mudando essa área, e a gente tem do aproveitamento a silagem de milho para usar no confinamento. 90% dos confinamentos utilizam silagem de milho, também por ser um ingrediente de fácil ensilagem, armazenamento, valor nutritivo elevado, alta produtividade, pelas essas características. Também, alguns confinamentos aqui em Rondônia, a gente utiliza silagem de sorgo gigante. Começou no ano passado, teve alguns clientes que utilizaram, com alguns resultados positivos também, a gente vai discutir mais para frente. Basicamente, em Rondônia, os confinamentos que a gente atende usa silagem de milho e silagem de sorgo. Recentemente, um confinamento começando com silagem de capim. No Mato Grosso, os confinamentos no Mato Grosso utilizam muito bagaço de cana, devido à proximidade da usina, que também é uma fonte de volumoso interessante, dá para a gente discutir um pouco mais sobre isso para frente. São os mais utilizados. Silagem de cana ainda é pouco. Eu tenho uma conta, né, um cliente que utiliza silagem do capiaçu. Estamos gostando dos resultados e basicamente esses são as fontes volumosas que a gente usa, professor. Hein, Pedro? Você comentou sobre a silagem de milho, né? Acho que é importante a gente fazer uma observação aqui, né? Silagem de milho tem todas as vantagens, digamos assim, que você comentou, e eu acredito que não só pelo qualitativo, né, qualidade mesmo, o valor energético, né, proteico desse volumoso, mas também a facilidade, né, Pedro? É uma tecnologia é um pacote, digamos, tecnológico que já existe, né? Então, hoje tem Sim. boas empresas, né, de sementes, de material genético de milho. Existe um pacote já de fitossanidade, né, para a cultura. Maquinário, né, para fazer colheita ali, mesmo que o mais simples, né? Sim, com certeza. Todos esses fatores contribuem. Acredito que Oi. Acredito que a silagem de milho seja, né, a mais utilizada por vários fatores, né? Não é um fator só. E um dos nossos objetivos aqui hoje, né, Pedro, inclusive comentar sobre isso, né? Será que dá para confinar só com silagem de milho, né? Uma pergunta aí agora, né? Quais as vantagens e desvantagens do milho em relação ao capim, ao pânico, mas também a outras coisas, né? Acho que seria interessante nesse começo agora, vamos fazer um comparativo, digamos assim. O padrão é silagem de milho, certo? Nos confinamentos. Certo. Explica pra gente o seguinte, Pedro. Um produtor aí que está fechando o boi no confinamento, né? Ele vai ter ali talvez um períodozinho aí de adaptação, né? Para esses animais, depende de onde eles vieram, né? Mas vamos imaginar um confinamento já tocando, digamos assim. Como que tem que ser, como que tem que ser a dieta desse confinamento? Quanto de energia esses animais têm que comer num dia? Quanto de proteína? E quanto que dá para eles ganharem de carcaça num dia? E aí a gente pega, né? Vê o que a silagem de milho tem e o que esses outros volumosos, como que esses outros volumosos podem participar. Muito bom. Professor, a gente pode começar fazendo um levantamento histórico, né? A princípio, isso há muito tempo atrás, quando começou os confinamentos, a visão inicial era a gente fazer dietas de mínimo custo. Então, a gente queria fazer dietas com mínimo custo, não se tinha exatamente o verdadeiro valor da silagem, até hoje é algo muito discutido, a gente ter esse valor, quanto custa a silagem, essa informação é negligenciada nos confinamentos, em todos os sistemas, por conta ou por não mensurar o que gastou, ou por não mensurar quanto produziu realmente, para poder ter o custo. Dentro desse contexto, as dietas tinham o máximo de volumosos possível, e
Por isso também que a silagem de milho ganhou um destaque grande, porque a silagem de milho, uma das características dela é ter uma energia mais alta. Ou seja, ela tem milho, ela tem grão, e esse grão contribui grandemente com digestibilidade e energia dentro dessa silagem. Então as dietas continham grande quantidade de silagem de milho, e a discussão era qual é o mínimo de concentrado eu tenho que colocar na minha dieta para não comprometer o ganho. Com o passar do tempo, e principalmente em grandes operações, a silagem ela começa a ser um problema, porque precisa de uma área de plantio, precisa de um tempo de armazenamento, despesa com lona, operação, trator, grande volume de fornecimento, então tem uma operação maior de vagões, de tratadores, número de tratos, despesa com diesel. Esses fatores foi devagar forçando a gente a utilizar o mínimo de volumosos possíveis. Aí dentro desse contexto, hoje em dia, uma dieta moderna, a gente discute qual é o mínimo de volumoso que a gente consegue colocar sem comprometer saúde, sem comprometer a parte sanitária do animal dentro do confinamento. Até foi nessa fase onde surgiu silagem de capim, bagaço de cana, outras alternativas de volumosos em substituição ao milho. Só que isso também depende muito de custo dos ingredientes concentrados. Mas uma análise correta do custo da energia deve ser feita para poder definir quanto de silagem você coloca. Eu costumo brincar, né, com os clientes, se a gente der só silagem de milho, a dieta fica muito barata, mas o animal ele vai ganhar 700 gramas, 750 gramas por dia. Isso na fase de terminação, ganha um pouco menor. Então, o que acontece? Isso aí, o custo operacional, ele acaba te engolindo, ele acaba sendo muito mais caro você manter esse animal muito tempo para ganhar esse peso. Então, é muito bom, mas não dá desempenho, a gente precisa dar desempenho. Se a gente traçar uma reta entre nível de energia, né? Vamos usar o NDT, nutrientes digestivos totais. Entre nível de energia, a gente tem uma reta onde aumenta o nível de energia, aumenta o ganho. Linear. Lógico, não é tão perfeito assim, mas a gente pode assumir que com o aumento da energia na dieta, aumenta o ganho. E aí a limitação começa a ser qual é o mínimo, então, de fibra que a gente tem que ter. Então foi por isso que eu, respondendo, né, a pergunta, você quer usar, o custo do seu concentrado é muito caro na fazenda, vamos usar o máximo de silagem possível? Se fosse possível a gente usar a silagem de milho, eu preferia. Agora, se a gente vai partir para uma dieta de máximo concentrado, de máximo ganho, que aí a gente sai do custo mínimo e vai para o máximo lucro, aí a silagem de capim começa a ser interessante. Lógico, tem que ver colheita, armazenagem, outros fatores. Mas teve uma pergunta agora aí, qual que é a viabilidade de um de outro? Depende de cada fazenda, de cada sistema, para poder calcular. Mas que a gente parte para dietas com mínimos de volumosos hoje, uma dieta moderna, isso aí é tendência. Isso foi tendência nos Estados Unidos, a redução de volumosos, e no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Está reduzindo, conforme os anos estão passando, o nível de volumoso na dieta. Para simplesmente ter o máximo ganho, que a gente precisa otimizar esse animal dentro do confinamento, nessa fase de terminação, principalmente. Certo. Essa relação, Pedro, de energia, né? Aí nós estamos falando de esse incremento linear, né? Aumenta a energia, aumenta a NDT, aumenta ganho de peso, né? Hoje você tem trabalhado em dieta com... Vamos pegar um parâmetro aqui para a gente ter um guia mais ou menos, né? Hoje você tem trabalhado com um ganho de 1,2 kg, 1,3 kg de carcaça, consumindo o que de NDT, consumindo o que de silagem de milho e milho grão, por exemplo?
Certo. Professor, é bom a gente definir esse ganho de carcaça, o mesmo ganho de peso vivo, ele depende muito do peso de entrada. É bom a gente sempre definir isso. O animal, quanto mais leve, ele tende a reduzir o ganho, porque ele tem uma fase dentro do confinamento que ele tem que crescer para depois depositar gordura. Então o confinamento fica muito longo. E aí o ganho de peso vivo tende a reduzir e o ganho de carcaça também. Quando você pega um animal que já está... Professor? Tem uma diluição, né? Ele fica mais tempo, tem uma diluição no ganho médio de carcaça. Exato. E também pelo método, né, que a gente usa para fazer a conta nível de campo, que a gente considera 50% de rendimento inicial. Lógico, alguns sistemas a gente já vem considerando 52, 53, a gente vem tentando acertar melhor o rendimento inicial, que é uma discussão grande. Mas um animal comum, e para os confinamentos que eu atendo aqui em Rondônia, é um animal entrando entre 13 e 14 arrobas e sendo abatido entre 20 e 21 arrobas. Para a gente é normal ter um ganho de 1,1 kg de carcaça, uma média. É lógico, tem ganhos em 300, em 400, isso aí depende muito do peso de entrada e também do tipo de dieta que usa. Mas uma dieta hoje do animal de 13 arrobas para chegar a 20 arrobas, um animal recriado no sistema tradicional de proteinado, para a gente ganhar 1,1 kg de carcaça, uma dieta que tem aproximadamente 13% de proteína bruta e 75% de NDT. Para você colocar 75% de NDT numa dieta, você tem que baixar os níveis de silagem para o mínimo para manter saúde ruminal. Isso sem usar gordura protegida, usar a fonte de óleo. Usando milho e caroço e DDG, que são as fontes que a gente está utilizando muito. Então, esse tipo de dieta tem que ter em torno de 10%, 12% de silagem, de milho. Quando a gente parte para uma silagem de capim, a conta ela não é bem assim, mas uma silagem de capim ela é uma silagem, lógico que não é isso, o professor me corrige, mas é uma silagem de milho sem as espigas, ela não tem milho. Então, o valor energético reduz drasticamente e com isso eu tenho que incluir menos silagem de milho para manter a mesma energia, menos silagem de capim para poder manter a mesma energia de uma silagem de milho. Então, eu acrescento em grãos. Então, eu tenho que fazer essa conta. Se eu trocar silagem de milho por silagem de capim, com certeza eu vou reduzir o desempenho desse animal. Se não fizer nenhum ajuste, que era onde a gente... O tema, né? Não pode reduzir na mesma proporção, digamos, né? Eu não posso, exato. Dar quantidade de silagem de milho e, obviamente, dar a mesma quantidade da silagem de Mombaça, né? Da silagem de Tanzânia, por exemplo, né? Essa relação, ela não... Nem tem como fazer a conta, né? Nem tem como fazer esse tipo de cálculo, né, Pedro? Exato. Tem que calcular para cada realidade, né? Pedro, nesse mesmo contexto, né? E entendendo que a silagem de milho é o volumoso padrão, digamos assim, vamos pegar aí sair do milho, que seria o melhor, e vamos descer num nível bem mais baixo ali, um bagaço de cana. Não é a nossa realidade aqui, porque a gente não, aqui em Rondônia especificamente, a gente não tem esse produto em ampla distribuição, mas você comentou da energia, né, óbvio, mas como que ficaria, qual seria o desafio, então, de você sair de uma silagem de milho e entrar, ou usar combinar dois ou volumosos, pensando em manter a energia da dieta, sem comprometer também a parte de fibra, né, sem comprometer o fornecimento de fibra para o animal. Isso. O bagaço de cana, a gente não usa aqui, é até uma pena, porque é um volumoso interessante de usar. Usa muito no Mato Grosso, os nossos clientes do Mato Grosso, eu acredito que todos ou utilizam ou já utilizaram o bagaço de cana.
Por que eu acho um ingrediente interessante? Ele tem um custo barato, né? O custo da tonelada, o frete acaba impactando mais no custo que o próprio produto. Tem alguns problemas, algumas observações, quem vai utilizar um bagaço de cana. Esse bagaço de cana ele tem que ser tem que ter qualidade. E a gente avalia a qualidade de bagaço de cana não pela sua composição nutricional, e sim pela sua composição física e suas características organolépticas, digamos assim. Existe bagaço de cana extremamente moído, ele esfarinha, então ele não tem fibra efetiva. A gente pode entrar melhor na discussão sobre fibra efetiva. Se ele é muito fino, ele não tem capacidade de estimular o animal a ruminar. Isso aí vira um problema. Outro problema é partícula extremamente grande. Se a cana foi mal picada, mal moída. E aí, quando a gente fornece no coxo, o animal seleciona e não consome aquele talo de bagaço. Isso acontece com silagem de cana também, mal cortada. Silagem de capim, qualquer coisa mal cortada. Mas no bagaço de cana isso é pior. Porque como ele é baixo, palatabilidade, o animal consegue selecionar dentro do coxo. Outro problema grande de bagaço de cana é armazenamento. Ele é geralmente armazenado no tempo e chove em cima. E essa água umedece, ele começa a perder sua efetividade. Então a fibra efetiva de um bagaço de cana úmido piora. Diminui sua densidade, aumenta a densidade, e com isso vira um problema. Então o bagaço de cana tem que ser avaliado todo dia. O ideal é tentar armazenar dentro de um barracão, ou pelo menos lona. A gente lonar bem ele para poder usar, e a cada carga que chegar a gente avaliar e ajustar na dieta. São as desvantagens, né? Como vantagem, eu com muito pouco bagaço de cana na dieta, eu atendo a exigência de fibra efetiva do animal. Com muito pouco. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque como ele inclui muito pouco, vamos botar números, entre 3 a 5% da dieta com base na matéria seca, gente. Vai dar em torno de 10% na matéria natural. É o suficiente para mim garantir efetividade. Só que abre muito espaço na dieta para colocar muito milho. Então, uma dieta com bagaço de cana baixinho para atender fibra e muito milho, ela pode ser um problema, mesmo atendendo fibra efetiva. Então, hoje a discussão é teor de fibra efetiva e quantidade de grão, quantidade de milho na dieta e digestibilidade desse milho dentro da dieta. Mas, tomando essa precaução e adaptando bem o animal, o bagaço de cana vai muito bem. Outro ponto importante é a umidade da dieta. A gente tem que acrescentar água nessa dieta para o animal dificultar a sua capacidade de selecionar. Que se deixar, o animal consegue selecionar o bagaço de cana. Então, outra recomendação, quem vai trabalhar com bagaço de cana, pensar em corrigir matéria seca da dieta. A gente trabalha em torno de 60% de matéria seca. Então, tem que acrescentar água na dieta. Geralmente precisa acrescentar. Ô Pedro, pode parecer muito básico, né? Mas muita gente aqui que está acompanhando a live já tem esse entendimento, mas vamos deixar bem claro aí para o pessoal. Quando a gente fala de efetividade de fibra, né? Fibra efetiva no rumen, e inclusão de muito concentrado, né? No caso, muito amido na dieta, explica para a gente o que é essa relação aí com acidose na prática, no confinamento. Se a gente, né, se o pecuarista vacilar nisso, colocar um volumoso que não tem efetividade de fibra, ou chegar muito só no concentrado e também não tenha muita fibra, o que é Exato. as consequências disso? Como que funciona? Beleza. A gente calcula, e aí até, apesar de ser antigo, esse conceito de fibra efetiva começou com um gado de leite e depois foi mudando para o gado de corte. Hoje é muito utilizado o gado de corte. Quando a gente parte para essa dieta que eu comentei, que eu falei que é uma dieta de máximo lucro, onde a gente usa o mínimo de fibra fisicamente efetiva, a gente precisa de um aparato que chama Penn State. É um jogo de peneiras que foi desenvolvido por vários pesquisadores. Ele começou com Mertens, foi adaptado de Mertens, e depois adaptado por outros pesquisadores para ter o que a gente tem hoje comercial, para usar a nível de campo. É uma peneira
que ela tem 4 peneiras, né? Uma primeira de 19 milímetros, seguido de uma peneira de 8 milímetros, seguido de uma peneira de 1,18 milímetros e uma peneira que é o fundo, onde vai reter a dieta do fundo. Os estudos mostraram o seguinte, quando a fibra, o material está acima de 1,18 milímetros, ou seja, que não passa essa última peneira, ela tem a capacidade de estimular a ruminação do animal, que é o ato do animal remoer. Esse ato de remoer dos animais, que é a ruminação, aumenta a produção de saliva, a saliva entra no rumen do animal, tamponando o rumen. O que é tamponar o rumen? É evitar que o pH do rumen reduza. Então, a gente não quer evitar que o pH caia de 5,2. Então, essa saliva ajuda, contribui para a motilidade do rumen, para aumento do pH, que seria a saúde ruminal. Recentemente, 2013, para ser preciso, começaram a se discutir que para bovino de corte, talvez essa peneira de 1,18 superestimasse os teores de fibra efetiva. Hoje a gente trabalha com peneiras, substituiu a peneira de 1,18 pela peneira de 4 milímetros. Então, as partículas têm que estar acima de 4 milímetros. É uma observação para quem já trabalhou com a Penn State ou vai vir a trabalhar, dependendo do tamanho da partícula, é recomendado não utilizar o material que ficou acima de 19. Materiais grandes, eles têm uma facilidade de seleção maior pelos animais. Então, recomenda-se que a dieta total esteja entre 4 milímetros e 19 milímetros. Esse material tem capacidade de ruminação. É um fator, né? Aí esse fator, em porcentagem, exemplo, 50% da dieta está entre 4 milímetros e 19 milímetros, a gente multiplica pelo teor de FDN da dieta ou do volumoso que a gente está avaliando. E aí a gente vai ter a fibra fisicamente efetiva. Então tem que multiplicar. Um exemplo, até a gente já entrando um pouco nesses volumosos, nesses concentrados que têm função de volumoso. O DDG, por exemplo, ele fica em torno de 45% retido acima de 1,18. Em torno de 30% retido acima de 4. O teor de FDN é 37, 40. Então a gente tem uma fibra efetiva em torno de 18% de FDN-FE. Num DDG. O FS, por exemplo, que eu estou usando de exemplo. Então a gente tem que ficar sempre avaliando fibra efetiva dos volumosos e fibra efetiva das dietas para poder ajustar. Hoje a maior preocupação para a escolha de um volumoso, para ajustar a dieta, é saber o teor de fibra fisicamente efetiva. Só depois a gente vai ver o teor de energia, a quantidade de proteína que tem, isso é secundário. O primeiro que a gente avalia é a fibra efetiva. Então, por isso que é muito importante, no momento da colheita, no momento que estiver colhendo esse volumoso, já durante a colheita você acompanhando esse tamanho de partícula para ajustar durante o corte. O ideal seria a gente ajustar o corte para ter o máximo a proporção entre 4 e 19 milímetros. É difícil, mas seria o ideal se a gente conseguisse fazer isso. Isso tudo para evitar distúrbios, né, professor? Entre os principais distúrbios está a acidose. E tudo que é decorrente a partir dela, né? Laminite, que é o animal está palpando, né? Livro de campo aí, o animal que está palpando com o casco crescendo. Timpanismo, que é o animal inchado, né? O inchaço. E paraqueratose, e por aí vai. Até de redução de imunidade, que vai promover pneumonia, vai promover outros tipos de doenças. Exatamente. Por isso que é importante a gente discutir volumoso, né? Então, mesmo pensando em confinamento, né? A gente faz uma relação direta, né? Com né? Dieta totalmente energética. Tem que imaginar ou tem que pensar na parte do volumoso por conta da efetividade de fibra. Eu costumo dizer isso, na verdade, eu já ouvi muita gente dizer, né?
Acho que deu uma travadinha aí, voltando. É, Isso, voltou. lembrar, né, manter o animal sempre alerta ali que ele é um ruminante, né? Então, a dieta dele tem que ter a fibra, porque é natural do animal ter a fibra, um mecanismo de controle mesmo do trato gastrointestinal, né, Pedro? Com certeza, professor. Pedro, eu queria que você comentasse um pouquinho agora, então. A gente foi da silagem de milho para o bagaço de cana, né? E tem surgido uma procura, digamos, muito grande. Já teve uma pergunta agora há pouco aqui de algum colega aí que entrou, o Cícero, se eu não me engano. É, qual- vamos fazer duas perguntas logo, certo? Dois assuntos juntos. É, sorgo boliviano, sorgo gigante e capiaçu. O que você tem visto desses produtos, desses volumosos em confinamento? Quais são os desafios para eles? Exato. Principalmente o sorgo boliviano, eu tive a oportunidade de trabalhar no ano passado em 3 confinamentos com o sorgo boliviano. Esse ano a gente vai manter onde usou e vai aumentar mais 2 confinamentos que vão utilizar. A vantagem é a alta produtividade, então eu acabo recomendando sorgo, capiaçu, mesmo silagem de capim, para clientes onde não há necessidade de recuperar área degradada, então, e que esteja uma alta produção por área, a gente em pequena área consegue alta produção. Outra vantagem é poder fazer mais de um corte, né? Até, professor, aproveitar, saber a experiência de vocês também, mas a gente já tem propriedade no terceiro corte do sorgo boliviano e ele está brotando lá de novo, a gente vai ter que colher ele de novo. E isso aí deixou a gente bem empolgado, bem satisfeito, porque ele já está rebrotando pela 4ª vez. E isso aí está sendo uma surpresa. A gente imaginou que a gente conseguia fazer 2 cortes, já estamos indo para o 4º corte, e ele ainda está brotando, junto com o capim, mas ele ainda está lá persistindo e dando uma massa boa para a gente. De maneira geral, a gente colheu ele no ponto correto, nos clientes. Uma preocupação era passar o ponto de corte, evitar a isoporização, né, que a gente fala, do talo, piorar demais o valor nutritivo dele e até sua facilidade de compactação. Armazenou muito bem, tivemos facilidade para armazenar. Gostaria de ter trabalhado com algum aditivo hidroscópico, a gente não teve oportunidade, acabamos usando só os inoculantes tradicionais mesmo, mas armazenou muito bem e serviu para fonte de fibra muito boa nas dietas. Quando eu trabalho com sorgo gigante, eu parto para dietas com menos volumosa ainda, eu estou trabalhando em torno de 7, depende de outros ingredientes da dieta, mas em torno de 7, 5% do sorgo. E quando eu tenho silagem de milho e silagem de sorgo para usar no confinamento, eu começo com silagem de milho, um pouco de silagem de sorgo, ou só silagem de milho. Quando eu tenho inclusão maior na dieta, eu utilizo um volumoso de melhor qualidade. Quando vai partindo para a dieta final, eu vou tirando a silagem de milho e deixando só a silagem de sorgo. Em relação ao capiaçu, utilizamos um cliente, o senhor tem muito mais propriedade para falar, mas tivemos alguns problemas com teor de matéria seca, ele tem um baixo, né, teor de matéria seca. Utilizamos um aditivo hidroscópico, né, sequestrante de umidade, fubá de milho, na época foi o mais interessante. Isso garantiu para a gente um teor de matéria seca e conservou muito bem. Estamos partindo agora para o 2º ano, vamos aumentar a área e gosto também. Só que tem que lembrar, né, que você tem um capiaçu junto com o milho, você tem que levar em consideração que você tem esse milho na hora da sua dieta e é importante fazer análise mesmo para validar a composição desse volumoso. O ideal é fazer análise, né, de tudo, mas no caso da silagem, quando ela tem um aditivo hidroscópico, mais importante ainda, porque erra muito e varia muito. Então é bom fazer várias análises, mas é um volumoso que eu gosto de usar, principalmente nessas dietas de terminação, dieta agressiva. Então,
vamos tudo antes caído aqui, e aí a gente já caminha para ir para os finalmente aqui. Beleza. Só fazendo então um aparato geral aí. Você falou de sorgo boliviano, né? E comentou sobre capiaçu. Você já tinha comentado sobre silagem de capim, né? Capim normal, né? Digamos Mombaça, por exemplo, né? Os pânicos em geral. Então, quanto mais agressiva for a dieta, certo? Quanto mais energética, mais por conta do grão, né? Aí eu posso optar, né, em determinado momento por esse tipo de volumoso, que é um material, digamos assim, um pouco mais fibroso, né? Menos energético, para conseguir fazer o equilíbrio ali, né? O equilíbrio do que você precisa ajustar para o animal comer todo dia. Mais ou menos esse raciocínio aí, para manter fibra no rumen, né? Ter menos problema metabólico e não comprometer tanto a dieta do animal para que ele coma muita energia numa fase que ele está precisando de muita energia. É mais ou menos isso? Exatamente, é isso mesmo. Ok. Agora, mais uma pergunta, para a gente daí ir para as perguntas, para a gente ir ali para as perguntas do final. Eu estou anotando aqui, tá, pessoal, as perguntas de antes. Pedro, nós falamos de sorgo gigante, falamos de milho, falamos de capiaçu, falamos de capim, né? Não é muito a nossa realidade aqui também, mas e cana-de-açúcar? E aí eu vou complementar essa pergunta, tá? A cana na forma de silagem e você tem visto experiências de produtores usando em confinamento volumoso picado só, sem ser silagem, por exemplo, cana picada, capim picado. Isso acontece aí no dia a dia ou está cada vez mais distante pela logística e tudo mais? O que você comenta para a gente sobre isso? Professor, vem reduzindo, né? Eu já visitei, né, confinamentos que utiliza picar cana todo dia, né? Cana capineira. É uma operação de guerra, digamos assim, porque chove, quebra maquinária, é um trabalho alto, você tem uma despadronização da qualidade, vários fatores, né, influencia para hoje a gente optar por fazer a silagem de cana, se for a única opção, ao invés de usar cana picada. Tem até um trabalho que a gente sempre discutia, né? E o pessoal, não, mas eu vou lá e pico. Mas já tem até trabalho mostrando que a cana fornecida in natura teve piores ganhos, piores resultados do que a cana na forma de silagem. Então, hoje, a silagem de cana já vem reduzindo, né? Mas a cana picada, a tendência é reduzir muito. Lógico, um confinamento menor, usar a cana como capineira, possa ainda ser interessante num sistema menor. Isso. Acho que é legal ressaltar, né, do que você comentou. Então, vamos lá. Padronização do alimento, né? Isso pode ter uma variação quase que diária, e aí como é que você vai ficar fazendo uma análise praticamente diária, né, de energia e tudo mais, do que vai vir, né? Então, acho que esse é um ponto, né? A prática de ensilagem, digamos assim, no bem ou no mal, ela padroniza, né? Isso padroniza o alimento. Aquilo que está dentro do silo tende a ter uma qualidade muito parecida, né? A logística da fazenda, né? A logística, né, de colheita todo dia. O pessoal costuma dizer que precisa daí de três ensiladoras, né? Porque você tem uma funcionando, uma de reserva e uma outra de reserva. Porque às vezes quebra duas no mesmo dia, né? E aí o que faz? Não trata o gado, né? Então, complicado isso também, né? E aí, próprio maquinário, né? Então, para engatar nessa pergunta aí, teve uma pergunta agora há pouco aqui. Quando a gente fala de sorgo gigante, sorgo boliviano, né? E o capim-capiaçu também. O que você tem visto nas propriedades que ensinam esse material de colheita? Qual implementos que o pessoal tem usado? Tem usado autopropelido arrendado? Tem usado o tarube simples? Como que está funcionando isso aí no dia a dia dessas fazendas?
Nos meus clientes, a gente usou o Tarop Simples e fez o plantio em linha. Quando ele num cliente só, que foi consorciado com capim, a gente teve que usar um equipamento autopropelido para poder. Mas mesmo assim, com capim é difícil. Quando está consorciado é difícil colher, embucha muito, dá muito problema. Na linha, dá para colher devagar num equipamento mais simples. Mas consorciado tem que partir para equipamentos maiores. Só que é um problema, porque ela não colhe na de capim, porque no sistema de catação, e não colhe na de milho, porque embucha. É danado. É uma dificuldade, tem que ir ajustando o tempo todo. É um desafio para a fazenda. E você tem visto empresas aí no estado, ou ou o pessoal está vindo de fora prestar esse serviço aqui para nós em Rondônia, de autopropelido? Basicamente vem do Mato Grosso, onde está colhendo forrageiras maiores, sistema autopropelido, está vindo do Mato Grosso e trazendo para Rondônia. Não sei se em Rondônia tem alguém pensando esse tipo de trabalho. Eu também, pelo que já andou procurando aí, né, digamos assim, fazendo uma pesquisa com autopropelido aqui, não, né? A maior parte vem do Mato Grosso, até do Paraná, né? Mato Grosso do Sul. Nós temos um do Pará, o Paraná que vem também. Paraná, mas um serviço que falta aqui, né, Pedro? A gente trocou ideia hoje, acho que dá para a gente até comentar um pouquinho aqui, Pedro, por mais que ainda seja uma novidade, digamos assim, né? A gente pode comentar sobre a Snap, né? Snap Lady, que fica aí, vamos dizer assim, né? Me corrija aí se eu estiver errado, mas ele é um meio a meio, né? Entre um volumoso, mas não é um volumoso só volumoso, né? Digamos assim. O que você tem visto o que você tem visto de Snap Lady por aí? O que você acha da tecnologia, a entrada dela como um volumoso na dieta, né? A princípio, não é isso? Mas o que ela tem de benefício aí, já nesse cenário que a gente está falando de volumoso? O Snap Lady, eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, com essa Snap Lady para explicar, é uma silagem de espigas, né? Então, colhe acima do ponto de corte para silagem, mas ainda colhe úmido, a espiga, palha, grão e o sabugo. E numa forrageira, é um equipamento adaptado, né? Usa um autopropelido com plataforma de grão para poder colher, quebrar a espiga. Entre as principais vantagens, né, de usar a silagem de espiga, e até ela foi motivada a utilização da silagem de espiga dentro daquela conversa que a gente teve. Como vem reduzindo os níveis de volumosos na dieta, mesmo a silagem de milho, que é uma silagem energética, né, com mais conteúdo de energia, a gente precisa otimizar a produção. O desafio nas fazendas, eu venho discutindo isso muito nos meus clientes, não é produzir fibra, né? Os desafios na fazenda é a gente produzir energia. O milho está caro, está todo mundo acompanhando isso. Então, milho na fazenda, para colher como silagem, talvez possa pensar em colher como Snap Lady. E quem tem milho e está produzindo como grão, eu acho que tem que pensar muito seriamente em usar as tecnologias do Snap Lady, porque a produtividade é mais alta em relação ao grão seco, né, porque tem palha e sabugo junto, antecipa o corte entre 20 e 30 dias, a facilidade de armazenamento, não armazena em silo, né, você pode armazenar num silo trincheira, né, não precisa ser armazenado em silos convencionais. Então a gente está bem empolgado de trazer, vamos trazer esse ano, alguns clientes já vão utilizar a tecnologia, porque num ano desse de desafio vai se mostrar muito importante. Já está há alguns anos sendo utilizado no Brasil, em Rondônia eu ainda não vi, para os nossos clientes esse ano, alguns já vão fazer, 3 clientes fazem esse ano já o Snap Lady.
como o professor disse, é um ingrediente concentrado, né? Se a gente for levar por classificação, ele é um concentrado. No entanto, ele tem essa característica de ter uma fonte de fibra junto, que é a palha e o sabugo. Palha e sabugo vai ser aproximadamente 30% da matéria seca da espiga. Aproximadamente 30%, 35%, né, da matéria seca da espiga. Então, ou seja, uma dieta com 70% de Snap Lady, sendo 30% disso volumoso, vai ter 21% de volumoso na dieta. Então, assim, é uma silagem de grão úmido, que é altamente digestível, mas que tem um teor de fibra até elevado. Então, tem bastante fibra, suficiente para estimular a ruminação. Então, pensando numa dieta, lógico, isso aí vai depender do peso do animal, característica da fazenda, mas uma dieta hoje seria possível a gente fechar ela com Snap Lady, substituindo todo o grão seco e toda a silagem da dieta. Então ele entraria substituindo todo o grão seco e toda a silagem, ou seja, nós estamos falando de uma substituição de 80% a 90% da dieta pelo Snap Lady. Então a gente vai acrescentar com uma fonte de proteína, o núcleo, mineral, ureia. A gente consegue fechar essa dieta. Então por isso é uma das versatilidades desse tipo de produto. Comparado com um grão úmido, que talvez a comparação é com um grão seco e grão úmido, a gente o certo não é nem comparar com silagem. Por quê? Porque tem muito grão e um grão com alta digestão. Então, comparado com um grão úmido, tem uma facilidade operacional muito maior. Grão úmido você tem que colher, dá muito problema na colheita, depois você tem que levar para uma outra operação, que é a operação de moagem do grão. Então você tem que quebrar aquele grão, não é uma moagem fina, pode ser com moinho de rolo, mas você precisa mais essa operação, corrigir o teor de umidade, então você tem que acrescentar água quando necessário, depois compactar e ensilar. E a massa, a produção de massa é um pouco menor, enquanto que de espiga produz mais massa, mais fácil para colher, e nem sempre há necessidade de incluir água, mas se tiver muito seco, a gente precisa incluir água sim para garantir atividade, né, fermentativa. Então, vamos começar esse ano no campo, mas a gente quer aprimorar em parceria com o professor, com o projeto em silagem, a gente fazer pesquisas, né, professor, para tentar entender melhor, tanto a parte agronômica e nutricional, para poder ter respostas, né, melhores para os nossos clientes. Mas eu consegui um exemplo, né, prático, professor. A gente conseguiu reduzir em um cliente R$18 na arroba produzida, comparando colher o grão seco na fazenda ou usar o Snap Lady. Então, na mesma fazenda, a gente colhendo grão seco para dar para os animais ou o Snap Lady, a gente conseguiu reduzir R$18 no custo de matéria seca. Isso, valores calculados, a gente calculou com base nos custos de ambos, né? E eu até acho que vai melhorar esse valor de 18, porque a gente assumiu o mesmo ganho. Então a gente espera que uma dieta com Snap Lady comparado com dieta com silagem mais grão seco, eu vou ter um melhor ganho devido à característica de um grão que chega a 90%, 98%, 99% a digestão do amido desse grão, né? Comparado com 85%, 86%, que é que a gente consegue no grão seco, né? Exatamente. A gente falou sobre isso, Pedro, e aí eu vou dar uma reforçada nisso que você acabou de falar, né? Pode parecer, a princípio, pode parecer uma certa, vamos dizer assim, né? Uma incoerência a gente falar assim, mas eu estou substituindo o grão de milho seco, né? E estou dando mais palha para ele, e eu ainda estou falando que o animal vai desempenhar melhor, vai ter, como o professor Túlio, né, acabou de comentar aí, né? Ele vai ter uma eficiência alimentar melhor. Então, vamos voltar agora no que a gente fala de silagem, no que a gente fala de grão, né? Aqui no Brasil, gente, a gente tem a maior parte dos grãos, né, de milho, tanto para milho grão quanto para silagem, são materiais com endosperma duro, né? A genética dos cultivares adaptados, né, Pedro? Aqui as nossas condições, eles têm endosperma mais duro, né? Esse endosperma duro,
fica pior ainda, porque o milho já secou, né? Então, o milho seco, colhido seco, né? Depois que ele desligou da planta lá do sabugo, ele completou a sua captação fisiológica e esse ecosperma fica mais difícil ainda de ser, o grão fica mais difícil ainda de ser digerido. Exatamente. Qual a vantagem aí, né? Digamos, está o pulo do gato para entender na cabeça sobre a eficiência da Snap Lady, é justamente isso, né? Então, chegar aí em 95%, 98% de digestão do amido contra 80%, 85%, né, Pedro, de NDT, né? Num grão seco, né? Então, você coloca o volumoso na dieta, coloca um milho mais digestível, né? E isso, obviamente, faz com que o animal ele desempenhe mais, porque ele vai ser mais eficiente, né? A conversão dele vai ser mais eficiente daquilo que ele está comendo, né? O Gabriel, né, o nosso aluno aí comentou agora há pouco, e aí é a mesma relação, mas não é com fibra, né? Lá nas fezes do animal no confinamento, dá para entender como que está a fibra, né? Como que está a fibra na dieta, dá para entender, né, Pedro? As fezes têm que ser avaliadas ali diariamente, né? E Exato. da mesma forma que nas fezes dá para entender o aproveitamento do amido, né? Então, quando começa a ter muito amido nas fezes, né, Pedro? É um sinal que o animal não está aproveitando tanto aquele grão que ele comeu, Exato. seja de uma silagem, seja do milho grão, né, e etc. Exatamente. Eu acho Certo? que essa pergunta das fezes, eu só ouvi lá, tem como. A gente, basicamente, até contar uma história, nós tínhamos um confinamento que a gente atendia no Mato Grosso, em Mirassol do Oeste, e a gente pedia foto do confinamento, não queria nem ver o boi, só mandava foto do boi bonito, gordo, no coxo, não queremos ver o boi não queremos ver a... Nós tinha 400 fotos lá de fezes e 10 fotos de boi, então, nutricionista que o Exatamente. tempo todo vendo fezes, não tem jeito. No caso de ajuste de fibra, né, primeiro, diarreia, fezes com muco, sangue, fezes muito líquida, ela é um indicativo de que a gente está errando na fibra da dieta. Então a gente tem que ajustar a fibra efetiva, ajustar o teor de fibra, ajustar o teor de amido na dieta. A gente tem que mexer na dieta. Fezes muito dura também é um indicativo, também pode ser um indicativo de acidose, eu sempre comento isso. Só acho assim, a fezes muito dura, então quer dizer que está com excesso de fibra, tem que tomar um pouco de cuidado. É uma observação para a gente olhar. Toda vez que você olhar as fezes, você primeiro tem que olhar o consumo de matéria seca dos animais. A acidose, uma das características dela, uma dos quadros, é reduzir o consumo de matéria seca. Então, se eu tenho um animal com uma acidose subclínica, a longo tempo, o consumo de matéria seca é deprimido. Então, o animal que consome 70%, 80% da necessidade, da exigência dele de matéria seca, ele vai ter fezes mais duras. Então, ele está numa acidose por conta de erro de fibra na dieta, reduz o consumo de matéria seca, as fezes endurecem por conta de tempo de trânsito no intestino. Então, a gente tem que olhar primeiro o consumo de matéria seca para poder tomar uma decisão boa. Outro ponto importante, a gente usa um jogo de peneira de fezes, então a gente avalia o tamanho das partículas das fezes. É inversamente proporcional ao tamanho de partícula da dieta. Então, quanto mais fibra longa eu tenho nas fezes, quer dizer que eu estou com pouca fibra na minha dieta, por isso que está tendo uma alta taxa de passagem. Se eu tenho fibra menores, as fezes estão pequenas partículas, é um indicativo de que eu estou com uma dieta mais ajustada em fibra. Então, é outro ponto importante para a gente avaliar, que a gente avalia muito nas fezes animais. Além disso, o teor de amido, igual o professor comentou, a avaliação ela tem que ser visual, mas é importante também mandar fazer análise se você quiser corrigir com mais precisão. Eu vou ser sincero, não uso muito análise, porque a gente utiliza basicamente grão seco. Os trabalhos mostram que dentro de grão seco, independente do processamento,
a mudança no teor de amido nas fezes é pequena e no desempenho é nula, né? Então, ficar avaliando amido fecal para ajustar tamanho de partícula, eu não sei se é viável, não sei se compensaria. Reduzir tamanho de partícula por conta de amido. Você pode estar errando mais do que acertando. Você pode estar piorando sua dieta. Então, quem me conhece, eu recomendo grão moído mais grosso, não só quebrado, mas um pouco mais grosso, porque os relatórios, os trabalhos, tanto nacionais quanto americanos, mostram que dentro de processamento de grão seco, não tem diferença para desempenho dos diferentes processamentos, e aí eu parto de uma dieta mais segura, com milho mais grosso. Agora, com a entrada do Snap Leite nas nossas dietas, vai ser corriqueiro a gente fazer análise de amido, porque isso aí vai ajustar o nossa colheita para o próximo ano, vai ajustar o nosso tempo de armazenamento no silo, outros fatores vão contribuir. Ou até a necessidade de incluir um pouco de grão seco na dieta, quando necessário. Então, interessante essa triagem aí do teor de amido fecal, mas tem que saber direcionar e saber o que você vai fazer com essa informação depois, né? Para quem mexe com milho floculado, é importante, né? Porque você faz amido fecal, vai lá e ajusta o floculador, né? Agora, para quem já colheu e jogou dentro de um silo trincheira, muda um pouco o cenário. Aí não tem não causa mais ajuda para diário, né? Digamos assim, então, Exato. Acho importante, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se tem aplicação. Teve uma pergunta aqui para trás, Claudinha, eu acho, quanto que produz a Snap, né? Snap, vamos pegar aí o milho, né? Uma boa lavoura de milho seco hoje produz aí, vamos variar aí de 7 toneladas a 8, 9 toneladas, já vão estourando aí para nós, né? 150 sacos. Estamos falando de média de lavoura, tá, gente? Tem fazenda aí, tem talhões de milho que chega a 180 sacos, 160, mas uma média aí de 130, 140 sacos já é bem alto, né? 7, 8 toneladas. A Snap vai produzir 10, vai produzir 11, 12 toneladas, né, Pedro? Porque vai dar um incremento aí de 30%, 40% no que seria só o grão, né? Mais ou menos isso. Então, mais ou menos aí 12 toneladas. Já um limite alto para a nossa realidade aí, umas 12 toneladas, né? 13 toneladas. Isso. Vai estar assim, se você ia produzir mais grão, você vai produzir mais Snap, né? É proporcional. Até recomendado, né, colher Snap em roças que tenha maior quantidade de espiga, né? Se você, é a mesma recomendação de grão, né? Você não vai colher grão se deu muito pouco espiga, né? Não cresceu o suficiente sua espiga. Então é preferível colher Snap, é a mesma coisa. Você só colhe se tiver alta proporção de grão na planta, né? Se tiver pouco, é preferível colher silagem. Isso. A gente hoje tem materiais no mercado aí, né, de diversas empresas que têm um caráter prolífico, né? Mais de uma espiga na planta. Isso acredito que vai ser um critério aí, um fator que o pecuarista vai também começar a levar em conta, né? Porque aquela segunda espiga ali, mesmo que ela seja 30%, 40% de uma espiga maior, mas já é 30%, 40% às vezes a mais, né? Então isso, pensando na silagem só de espiga, pode ser um diferencial, digamos aí, agronômico, de lavoura interessante, né? E muito bom. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí, né, Pedro? A gente estava conversando esses dias aí, né, fazendo umas contas e parece um negócio meio maluco a princípio, né? Imaginar que tem viabilidade nisso, né? Você demora um tempo até conseguir assimilar melhor as informações, né, a respeito da tecnologia. Mas quando a gente começa a dar uma entendida, né, melhor do que se trata, e eu tenho acompanhado bastante o professor Tiago Bernardes, né, Pedro, acho que é a maior referência no Brasil sobre esse assunto, então quem tiver interesse, procure ele aí no Instagram, que ele já tem muito material sobre isso. A gente acompanhando um pouquinho sobre essa tecnologia aí, a vontade é que a gente consiga firmar essas parcerias aí, né, Pedro, e conseguir desenvolver alguns trabalhos com isso. Vamos sim, com certeza.
não é muito, digamos, o tema aqui da live, né? Mas o Caio, o Diego aqui também, só dar uma pincelada bem rápida aí. DDG, né? Até WDG, mas principalmente DDG. Onde que entra nessa discussão nossa aqui hoje, que nós estamos falando de volumoso, mas ao mesmo tempo nós estamos falando aí de, como o professor Túlio comentou agora há pouco, né? Volumosos altamente energéticos também. Onde que o DDG entra nessa história aí de conversa sobre volumoso? Legal. Primeiro, assim, precisaria, eu acho que até recomendo aí, professor, a gente procurar alguém para falar sobre DDG, caberia uma live inteira. Com certeza. Porque para comer de recomendar DDG, existem vários, né, tipos de DDG. Que está chegando aqui em Rondônia, especificamente, são 3 tipos diferentes, né? E no Mato Grosso tem 5 tipos diferentes, no mínimo, né, de DDG. Isso varia de empresa para empresa também, de tecnologia que utiliza. Então tem hoje o que a gente vai chamar de um DDG tradicional, que é normalmente produzido numa indústria onde fazia álcool de cana-de-açúcar e adaptou para também fazer álcool de milho. E aí tem esse DDG, que tem aproximadamente 30% a 33% de proteína, um tamanho de partícula muito fino, porque esse milho precisa ser moído para extrair o máximo de energia, o máximo de amido do milho, para virar etanol, e o resíduo é esse DDG. Um DDG bom, a gente utiliza. Eu não considero ele como uma fonte de fibra fisicamente efetiva, mas ele contribui na dieta reduzindo os teores de amido. Então, a gente tem a relação entre teor de amido e teor de fibra fisicamente efetiva. Então, quanto maior meu teor de amido, maior a minha necessidade de fibra fisicamente efetiva. Alto amido, a gente está falando de uma dieta 50% de amido. 52%, 55%. Então, uma dieta dessa, eu contar com fibra fisicamente efetiva de DDG é perigoso. Eu preciso ter uma fibra efetiva muito boa, em baixa inclusão, para me garantir ruminação. Agora eu entro com DDG e reduzo esse teor de amido para 40% na dieta. E aí eu tenho uma dieta com muito mais saúde. Então eu tenho o mesmo teor a mesma proporção de volumoso na dieta, só que ela ficou bem menos risco, porque eu tirei amido da dieta. E eu também venho substituindo energia, né? Eu não uso muito DDG como fonte de proteína, mas como fonte de energia. Foi até meu trabalho de doutorado substituir DDG por milho. No entanto, tem um outro DDG, que é produzido por uma empresa chamada FS Bioenergia, produz 2 DDG, né? FS Essential, FS Ouro. O FS Ouro, que é o que a gente utiliza mais como fonte de volumoso. Então, hoje eu faço muitas dietas, que é DDG, milho, caroço ou torta, núcleo ureia, né? Eu faço muito essa dieta, sem nenhum volumoso vindo de forragem, né? Então, o professor comentou a importância do volumoso, não pode esquecer que o animal é ruminante. Então, assim, quando a gente fala de dieta sem volumoso, não é volumoso de forragem, não veio de cana, de milho, de capim. A gente tem que vir essa fibra efetiva de outro lugar. E esse outro lugar é torta de algodão, caroço de algodão e DDG. E esse DDG permite altas inclusões. Então, para dar uma pincelada rápida, com FS Ouro, que tem 17% de proteína, eu venho trabalhando com dietas acima de 50% de inclusão. Principalmente, ele está chegando num custo mais em conta que o milho. Então, se ele entra mais barato que o milho, ele entra encaixando bem em qualquer fórmula. Porque eu tiro milho, principalmente nesse primeiro semestre. Eu não tenho nenhum, acho, boi hoje em clientes meus semi-confinamento ou confinamento que não esteja DDG na dieta. Porque foi a forma que a gente achou de começar o nosso semi-confinamento, nosso confinamento, antecipar sem esperar a safra de milho. Então a gente está a todo vapor graças ao DDG. Exatamente. Eu acho que já era esperado, né, Pedro, nessa nossa discussão, que a gente ia começar falando de silagem de milho, e a gente ia passar por sorgo boliviano, e que a gente ia acabar no SNAP e no DDG, né? Já era esperado que a gente ia falar sobre isso,
mesmo sendo um bate-papo sobre volumoso, né? Mas é interessante isso porque não tem como desvincular, né, Pedro? Tem uma pergunta que estava no nosso roteiro aqui, né? Tem uma perguntinha ali que era assim: eu defino primeiro o volumoso da dieta, ou eu primeiro penso na dieta e depois defino o volumoso que vai trabalhar? É difícil, né? Cada caso é um caso. Às vezes você trabalha com o que tem de volumoso, né, Pedro? Como base. Às vezes você precisa ajustar outros volumosos na dieta e isso é muito dinâmico e não tem como discutir isso isolado, né, Pedro? Tá ouvindo aí? Então, professor, só deu um time aqui, mas eu escutei. É, hoje, a gente define, com certeza, né? O volumoso é mais fácil, porque no início do confinamento a gente tem que definir, né? Se a gente vai trabalhar com qual volumoso, ou se a gente É, vai trabalhar com volumoso, né? Então, tem que ter essa definição. Aí, após isso, a gente ajusta a dieta. É lógico, talvez até mais importante que plantar o volumoso é hoje a gente fazer uma boa compra de milho, armazenar o grão, porque a maior proporção da dieta é milho. Mas eu escolho primeiramente o volumoso, se vai usar ou não. Se não for usar, a gente vai atrás dos produtos fibrosos. E se a gente for usar, a gente vai atrás do volume de dieta para atender aquele volumoso. Então, também outro ponto importante é mensurar bem, que é uma dificuldade. Saber quanto de volumoso eu tenho para mim não ter surpresa, né, durante o confinamento. A metade do confinamento acabou o volumoso e eu não comprei nenhum coproduto fibroso. Comprar volumoso, até estava no nosso planejamento falar um pouco disso, mas é muito difícil, eu não compro, não utilizo, nenhum cliente meu. É um custo altíssimo hoje comprar um volumoso. Para confinamentos maiores, inviabiliza. A não ser em algumas situações onde eu vou usar um feno, eu vou usar outra coisa, mas talvez eu prefira usar o DDG e partir para uma dieta sem nenhum volumoso vindo de forragem, né? é. No dia a dia é mais fácil, né, Pedro? É mais prático porque a gente até comentou isso um pouco mais cedo, né? A produção de volumoso, né? A produção de volumoso num confinamento grande, né? Um pouco grande aí, 5.000 cabeças para cima aí. A produção de volumoso, numa situação dessa, demanda diária, né? Então, demanda de equipamento, demanda de terra, né? E, então, realmente, acredito que o caminho é partir para essas dietas com menor dependência, não é de volumoso, mas desse tipo de volumoso, né? Volumoso produzido em áreas muito grandes, né? Professor, só dá um time para mim acabar de escutar a pergunta. Exato. Professor, esse ponto da área é importante e já vira um problema até mesmo no confinamento a partir de 1.000 cabeças. Talvez, a gente falou do SNAP das vantagens, talvez uma desvantagem, né? A gente fazendo uma conta aqui, um hectare de volume de SNAP, de milho, vai alimentar em torno de 10 animais, 10, 12 animais no confinamento. Então, isso aí demanda uma área muito grande. Essa é uma das preocupações nossa hoje, né? O senhor está certinho. Então, por isso que às vezes a gente acaba coincidindo, né? Trabalhando com uma área menor de volumoso e comprando esses produtos fibrosos para poder garantir o mínimo de fibra efetiva, associando, né, o volumoso produzido e a fonte de volumoso vindo de concentrado, né, DDG, caroço, torta, por aí vai, né? Tem vários, né? Exatamente. É. Eu acho que esse é um ponto, já um ponto interessante para a gente fechar a nossa discussão, até porque o horário a gente já passou, né? Mas esse raciocínio aí geral, né, interligando o volumoso com o concentrado de energia, eu acho que a ideia é essa, né? E acho que a gente conseguiu atingir aqui os objetivos do que a gente tinha pensado para discutir, né? Acredito que quem participou aí conseguiu
fazer uma relação com, né, desde a qualidade do volumoso de forma geral, como que é a relação disso com o nível energético, com a adição de milho, por exemplo, né? Então a gente comentou sobre bastante coisa aqui, Pedro. Eu fico muito contente. Tem uma série de perguntas aí, pessoal, e tem algumas perguntas aí de aditivos, né? Em sorgo boliviano, alguém perguntou aí. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como eu tenho feito nas outras lives, eu vou deixar um history publicado aí, tá? Daqui a pouquinho, para vocês fazerem as perguntas, tá? Aí vocês podem me fazer a pergunta diretamente e aí eu respondo particular, digamos, cada um de vocês dessas dúvidas que porventura a gente não conseguiu tirar aqui durante o bate-papo, tá? E aí o Pedro também, qualquer coisa, vocês sigam aí o perfil do Pedro, né? E podem também perguntar direto aí pro Pedro a respeito. Eu tenho certeza que ele vai atender vocês aí na medida do possível também, né, Pedro? A Lilian perguntou agora há pouco, né? Um abraço aí, Lilian. Pessoal, muita gente, né, Pedro? Muitos colegas aí de UFMT participaram, apareceram, né? Alguns professores nossos aí também. Um abraço para todo mundo. Obrigado por vocês terem participado. E eu vou deixar a live salva no perfil, tá bom? Vocês podem assistir nas próximas 24 horas diretamente no perfil. E depois eu vou postar ela também no IGTV aí do perfil para vocês acessarem, tá? Pedro, faz as suas considerações finais aí para a gente poder encerrar, tá bom? São poucos. Ô, professor, mais uma vez agradecer o pessoal todo, o pessoal de Cuiabá, do Mato Grosso, da FMT, agradecer muito aí pelo carinho e pelo tempo que vocês despenderam aí. Gostaria de ter deixado mais informações que fossem mais prontamente utilizadas, mas infelizmente ainda é um desafio grande pela frente, existe muitas interações na dieta, muitos ingredientes, então tem interação entre os ingredientes, tem interação entre a dieta e o animal, a dieta animal e a estrutura, o capital que o cliente tem, a fazenda tem, o pecuarista tem para investir. Então, infelizmente, a gente não tem uma fórmula mágica. A gente precisa discutir fazenda a fazenda, caso a caso, e, e o principal é o custo, né? Hoje em dia não tem como formular sem ter o custo de cada ingrediente, de cada volumoso, e utilizar esse custo para formular dietas que tenham o máximo lucro, né? Então nem sempre é o menor custo e nem o máximo ganho, né? A gente tem que ter o máximo lucro, que é onde cruza essas linhas aí entre mínimo custo e máximo ganho. Então, isso aí vai mudar em cada realidade, em cada fazenda, devido ao custo que cada fazendeiro tem dentro da sua propriedade e para o tipo de animal que tem. Então, uma coisa importante, quando for fazer o custo, só uma dica, né, para os técnicos também, sempre tentar calcular qual que é o custo da energia no confinamento. Então, a gente tem que sempre lembrar que um concentrado, um milho, comparando silagem de milho com milho, o milho tem 87% de matéria seca, 85% de NDT. Enquanto que a silagem de milho tem 35% de matéria seca, em torno de 60% de NDT. Vai variar de cada condição. Então, a gente tem o custo da tonelada de energia. Então, esse é o custo mais importante para a gente fazer na hora de tomar a decisão do nível de volumoso que a gente vai incluir na dieta da gente. Outros fatores bem importantes, o ponto que você quer de abate, se esse animal tem que ser abatido em curto espaço de tempo, a gente precisa partir para uma dieta com menos lucro, mas para poder atender alguma demanda específica da propriedade, como alguma conta, né, para poder precisar do máximo de arrobas num determinado data. Né? Então, isso aí também tem que ser levado em consideração na hora de formular as dietas.
Exatamente. Acho que a gente conseguiu dar uma passeada aqui hoje por vários temas, né? Como eu falei no começo, eu aprendi muito aqui hoje, né, com a sua experiência, novamente. Toda vez que a gente conversa, o aprendizado é muito grande, né? As informações que você traz para a gente, elas são fantásticas, né? E a gente aprende muito e eu tenho certeza mesmo absoluta que todos que participaram aqui conseguiram assimilar um pouquinho dessas informações e isso vai contribuir muito para o nosso conhecimento a respeito desse tema. Então, obrigado mesmo, viu, Pedro? E um recado aqui antes da gente encerrar, a gente vai ter uma outra live amanhã, tá, pessoal? Sobre o uso de integração lavoura-pecuária em recuperação de pastagens, que também já tem sido bastante frequente aqui no nosso estado, né? As lavouras aí de soja, de milho, recuperando pasto. Inclusive, às vezes, né, produzindo aí silagem para confinamento, né? E na semana que vem a gente já tem mais 3 lives agendadas também. O doutor Armindo, da CIA Agropecuária, da CIA, né, Serviço de Inteligência do Agronegócio, ele entrou mais cedo aí na live. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o pastoreio rotatino na terça-feira. Na quarta-feira a gente vai ter uma conversa que combina com isso, que compensa usar cerca elétrica, né, em fazendas por aí. E essa live vai ser com o Ernesto Kozer, né, Mars, Trutec. E na quinta-feira que vem a gente tem uma live com o professor Túlio, que está acompanhando a gente aí pelo Instagram do grupo de pesquisa Amacorte, sobre como que a gente escolhe a forrageira para formar pasto. Então, essas são as nossas próximas lives, né? Fiquem de olho aí no perfil. Tem bastante discussão legal para gente ter aqui. Pedro, mais uma vez, cara, muito obrigado. Né? Obrigado mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que a sua vida aí é muito corrida, né? O dia a dia, de correr essas fazendas por aí. Então, obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo e por você ter disponibilizado também um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Obrigado mesmo, viu? Foi muito gratificante receber você aqui hoje e ter essa chance de discutir um pouquinho. Professor, eu que agradeço muito ao convite. Fico lisonjeado e me coloco aqui à disposição para, se sobrou alguma dúvida, coloco inteira disposição para poder estar respondendo, sanando depois. Temos muitas dúvidas também e eu acho que isso aí é o caminho. Se a gente não tiver tendo dúvidas, quer dizer que a gente não está fazendo muitas perguntas, né, professor? É, Então a gente está aqui para fazer o máximo de perguntas possíveis e eu é, espero não ter resposta para as perguntas, né? Que aí quer dizer que a gente está entrando em locais novos e isso aí vai, com certeza, melhorar, acrescentar muito na pecuária de Rondônia e do Brasil. exatamente. A gente falou disso acho que ontem, né, Pedro? Acho que a evolução tem que ser constante, né? A nossa evolução tem que ser constante. A gente precisa ter essa vontade de aprender mais a todo momento e a única forma de aprender é passando por essas experiências, né? Vivenciando essas coisas aí a gente vai aprendendo, né? Gente, então, perguntaram aí do contato do Pedro, né? É só, no perfil aí mesmo tem o nome aí do perfil do Pedro, né? Aí é só clicar em cima nas postagens que vai direcionar direto pro perfil do Instagram aí, né, Pedro? E pela Vitasal também, né? Se vocês entrarem em contato aí direto com o pessoal da Vitasal, já vai ter um contato mais direto aí com o Pedro também, tá? Pedro, obrigado novamente. Pessoal, obrigado a todo mundo que ficou aí. Vários colegas nossos, professores, o pessoal da Emater, né? Cleverson entrou aí também. Isso. Muito obrigado a todo mundo, Flávio, Luciene, todo mundo. Abraço, Pedro. E até amanhã, gente. Até mais. Valeu, obrigadão. Valeu, professor. Muito obrigado. Fique com Deus.